Vamos à palavra, pastor Tiago Souza, lá de Guimarães, da DEVEC, da nossa igreja de Guimarães. Você quer recebê-lo aí com um aplauso? Que Deus te use. Glória a Deus, a paz de Cristo a todos. Aproveita aí que você já está de pé e abre a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo de número 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 26, 27, 28. Enquanto você acha, eu quero ser grato a Deus por mais essa oportunidade. Se eu estou aqui é porque Deus é bom e a graça é eficaz. Louvo a Deus pela minha casa, pela minha família. A Adriele deve estar por aí intercedendo junto com o Isaac, né? Estamos esperando mais um, aleluia! Eita glória! Meu Deus! Louvado seja Deus. Obrigado, meu pastor Paulo, é um mentor na minha vida, uma referência, muito obrigado. Pastor Tiago Costa, um grande amigo, um homem de Deus. Aos nossos colegas pastores, estejam em intercessão para que a porta da palavra seja aberta. Daniel capítulo 2, versículo 26, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Só até aqui. Pai, nós estamos diante da tua palavra e mais uma vez eu peço ao Senhor Espírito Santo que abra sobre as nossas vidas a porta da palavra nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a tua voz fale mais alto e mais profundo do que a minha, alcançando as áreas que eu não posso alcançar, que nem eu e nem ninguém seja impedimento para o teu falar, Senhor, mas que sobre todas as coisas o nome do Senhor seja mais uma vez glorificado neste lugar. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, amém e glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, aleluia. Nós estamos diante de um texto muito interessante da palavra de Deus, e eu quero me ater a uma frase específica, que é Daniel capítulo 2, versículo 28, mas há um Deus nos céus. Antes da gente chegar nessa frase, eu preciso primeiro fazer talvez uma contextualização do que está acontecendo aqui. Daniel, para a maioria que já deve saber e conhecer, é um profeta que Deus levanta no tempo do cativeiro babilônico. Daniel, ele foi levado junto com vários jovens da nação de Judá, da cidade de Jerusalém, que havia sido tomada e destruída pela Babilônia. Ele é levado então como cativo para a Babilônia, chegando lá por ser um sábio, por ser um jovem promissor, né? Um jovem com futuro, um jovem inteligente, um jovem cheio de conhecimento. Ele passa então por um processo de doutrinação, por um processo de ensino, para que ele pudesse servir no castelo, no palácio de Nabucodonosor, para que com a sua sabedoria ele se tornasse um dos conselheiros, um dos ajudantes diretos de Nabucodonosor. E o texto vai dizer que quando Daniel chega na Babilônia, a partir do capítulo 1, você vai ver que Daniel faz um voto ao Senhor no seu coração. O voto de Daniel é de não se contaminar, é de não comer nenhum tipo de manjar que estava na mesa do rei, porque aquilo que estava na mesa do rei, aí os historiadores, os estudiosos dizem que era ofertado a divindades babilônicas, a divindades caldeias. Mas Daniel faz o voto de comer apenas legume, beber apenas água por 3 anos seguidos, consecutivos. Tem gente que faz o voto de Daniel de 21 dias, que era o teste até ele passar pela aprovação. E o texto sagrado vai dizer, no capítulo 1, versículo 17, ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. O que eu vejo aqui nesse
texto é que Daniel faz um voto com seus amigos de não se contaminar com os manjares da Babilônia. Daniel faz um voto de consagrar a sua vida ao Senhor. Como resposta a essa consagração, a Bíblia vai dizer que Deus enche eles de sabedoria e de inteligência em todos os negócios daquela terra. Mas a Daniel, Deus deu também dons em visão e em sonhos. Entenda isso que eu vou falar aqui agora. Eu não sei em que situação da vida você está vivendo, mas eu tenho uma palavra para liberar. Talvez se você está pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Faça um voto diante do Senhor, faça um compromisso diante do Senhor, e as portas do céu serão abertas sobre a sua vida. Pastor, mas eu tenho recebido algo de Deus que eu não sei nem como usar, eu não sei nem como desempenhar, eu não sei nem como exercer aquilo que Deus já semeou na sua vida, aquilo que Deus já plantou na sua vida, aquilo que Deus já derramou sobre a sua história. Vai chegar um tempo específico onde Deus vai levantar uma situação para que aquilo que Deus te deu seja usado em favor do reino. Pastor, por que você fala isso? Porque o texto diz que Deus deu para Daniel entendimento em toda visão e sonhos. Daniel já tinha interpretado algum sonho no capítulo 1? Não, mas Deus já sabia que um período específico seria levantado, onde aquilo que Deus confiou para Daniel seria usado. Então tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Tem coisas que Deus já semeou em você para um tempo específico da sua vida. Tem coisas que Deus já confiou para você, em um tempo específico da sua vida será usado. Tem coisas que já estão em você, tem dons que você já recebeu e talvez nem sabe, mas Deus vai levantar uma situação para que aquilo que Deus te deu seja usado para a glória do nome dEle. Daniel, então, ele é esse jovem que está lá na Babilônia, recebe dons de discernimento, recebe graça de Deus, sabedoria e inteligência. E o capítulo 2 começa com aquilo que eu costumo chamar de a evolução do caos. Porque o caos não começa como caos. O caos começa em níveis menores. E eu quero chamar esses 3 níveis que eu vou dizer hoje de problema, que passa a se tornar uma crise e depois vira caos. O primeiro estágio que a gente está vendo aqui no capítulo 2, e se você puder manter a sua Bíblia aberta, a partir do versículo 3, é um problema que acontece na Babilônia. Que problema é esse, pastor? Nabucodonosor um dia dorme, como qualquer outro dia da sua vida, só que naquela noite ele tem um sonho, e esse sonho, quando ele acorda, perturba ele, deixa ele inquieto. Quem nunca teve essa experiência de ter um sonho e ficar perturbado com o que sonhou? Só que no caso de Nabucodonosor foi ainda pior, e eu sei que isso já aconteceu com você também. Nabucodonosor não lembrava do sonho que teve. Então ele dorme, ele tem um sonho, ele não lembra que sonho é esse, e quando ele acorda perturbado, porque ele sabe que o sonho que teve foi inquietante, mas ele não consegue saber que sonho é esse. Isso é um problema ou não é? É um problema. Você já passou por isso? De acordar e falar, parece que eu sonhei alguma coisa, mas eu não sei o que é. Parece que eu tive um sonho, mas eu não consigo discernir que sonho é, eu não consigo me lembrar do sonho. É o que aconteceu com Nabucodonosor. E às vezes isso acontece na minha e na sua vida, não apenas na questão de sonhos. Às vezes você está diante de um problema que você não tem a solução na mão. E aí talvez eu já estou alcançando o coração de algumas pessoas aqui nessa noite. Talvez você entrou nessa igreja hoje porque você está vivendo um período problemático na sua vida, onde você tem questões a serem resolvidas, só que com os recursos que você possui, você não consegue resolver. E aí você vem no culto da vitória, clamar a Deus, porque o texto que nós lemos no capítulo 2, versículo 28 diz, mas há um Deus nos céus. Então você veio para a casa de Deus hoje, trazendo o seu problema na bagagem, para colocar diante do altar, porque dentro de você, ainda que não tenha recursos para resolver o problema, existe uma confiança. Que confiança é essa, pastor? A confiança que está dentro do meu coração nessa noite, é que eu tenho um problema, eu tenho uma situação, eu não tenho recursos, mas eu sei que eu sirvo a um Deus que está nos céus, e que tem todo o poder nos céus e na terra. É o que diz a palavra. O rei então chama os sábios, magos, astrólogos, adivinhos, para poder identificar o sonho. Afinal de contas, ele tem um problema para resolver. E quantas vezes você também com seus problemas chama amigo, colega, conhecido, parente, mas ninguém que você conhece também tem os recursos para resolver o problema? Quantas vezes você está com uma situação para resolver, você pega o seu telemóvel e liga, pastor William, estou com um problema, me ajuda. E aí o William fala, olha, também não consigo. Aí você liga, pastor Tiago Menezes, me ajuda que eu estou com um problema para resolver. E aí o pastor Tiago fala, olha, dessa vez eu não posso te ajudar, porque eu também não tenho recursos suficientes.
É o que acontece com Nabucodonosor. Nabucodonosor está com um problema, ele não tem recursos, ele não tem fontes, ele não tem de onde tirar, mas o problema está lá e ele está inquieto por causa do problema. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite com um problema, mas eu estou aqui liberando uma palavra sobre a sua vida. Você veio no lugar certo, porque ainda há um Deus nos céus, e esse Deus dos céus não precisa dos meus recursos, nem dos seus recursos. Apenas com uma palavra o problema será resolvido. Pastor, mas o senhor falou que o problema vira crise. Misericórdia, aleluia. Porque às vezes o problema não é resolvido. E a crise é exatamente isso. A crise normalmente é resultado de problemas não resolvidos. Agora Nabucodonosor está com uma crise. Por quê, pastor, que ele está com uma crise? Porque Daniel capítulo 2 versículo 10 diz assim: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, astrólogo ou caldeu. Então, presta atenção nisso aqui. Nabucodonosor começa o dia com um problema para ser resolvido. Amém ou não amém? Ele entende que aquilo que ele tem não é suficiente para resolver o problema. Amém ou não amém? Aí ele chama os magos, astrólogos, caldeus, os entendidos daquela época. Eles cercam Nabucodonosor e falam: Nabucodonosor, o problema não é que você não tenha solução. A questão é que ninguém na face da terra consegue resolver o seu problema. E aí, irmão, o negócio aperta, né? Aí fica pior ainda. É quando você vai num médico, você vai no outro médico, você vai no outro especialista, você faz o exame na clínica A, na clínica B, na clínica C, e o laudo que você volta para casa é: não tem cura para essa enfermidade. É quando você vai no atendimento A, B, C e D, e alguém olha para você e fala assim: para você não há solução, a única saída é o divórcio. É quando você vai na casa A, na casa B, na casa C, e alguém olha para você e fala: olha, não é que você está com um problema, é que essa situação que você tem, ninguém na terra pode resolver. Bate um desespero ou não bate, irmão? E aí Nabucodonosor está nesse mesmo desespero, porque agora o problema que ele tinha se torna uma crise. É quando você vai no banco A, no banco B, no banco C, e ninguém tem dinheiro para te emprestar, porque a sua situação já passou dos limites. Mas eu vim aqui nessa noite para liberar uma palavra, e a palavra é: ainda há um Deus nos céus. Aleluia. Deus não está subjugado aos seus problemas ou às suas crises. Deus não está limitado aos seus problemas ou às suas crises. Deus não está impedido de agir por causa dos seus problemas ou por causa das suas crises. E é por isso que você tem que vir para a terça-feira da vitória com fé no coração. Porque apesar dos problemas, apesar das crises, apesar do caos ser instalado, o que nós cremos? Que ainda há um Deus no céu. Então eu quero que você saia dessa noite hoje com uma certeza no seu coração. Volta para casa: pastor, mas o problema não foi resolvido. Pastor, a crise ainda não foi resolvida. Pastor, a situação continua do mesmo jeito. Mas a partir de hoje eu tenho uma certeza no meu coração. Que certeza é essa, pastor? É que apesar do problema, apesar da crise, apesar da dificuldade, ainda há um Deus nos céus. Aleluia! Oh, glória a Deus. Amanhã você vai chegar no trabalho para aquele colega atribulado e vai dizer: o problema está aí, tá, mas ainda há um Deus dos céus. Amanhã você vai chegar em casa, vai acordar pela manhã e vai dizer assim: a doença ainda está aqui, mas ainda há um Deus dos céus. Amanhã você vai chegar em casa e vai dizer: a crise financeira ainda está aqui, mas ainda há um Deus dos céus. O problema no casamento, pastor, persiste, mas ainda há um Deus dos céus sobre a nossa vida. Será que tem alguém que pode repetir essa palavra comigo? Ainda há um Deus nos céus. Aleluia. 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 A questão é que até aqui Nabucodonosor ainda não sabe que há um Deus dos céus. Ele está com um problema, ele está com uma crise, e ele ainda não tem noção que ainda há um Deus nos céus. Mas você está no culto da vitória, você já tem essa certeza: ainda há um Deus nos céus. Oh, glória a Deus. Pastor, e a crise, o que acontece? A crise vira caos. O sangue de Jesus tem poder. Quando é que o caos se instala, pastor? Quando o rei manda um decreto. Então o rei muito se irou, enfureceu e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Era um problema, virou uma crise, agora é o caos. Porque todo mundo, todos os sábios vão morrer,
porque ninguém consegue resolver a crise do rei. Que situação difícil, é verdade ou não é? Que situação complicada, porque aquilo que de alguma forma poderia existir alguma solução, a partir de agora esquece que foi a última pá de terra. Agora esquece que foi a última pá de cal no caixão, não tem mais solução, não tem mais jeito, o caos está instalado, até que a situação chega até um homem de Deus, e o nome desse homem de Deus é Daniel. Aleluia. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Deus vai permitir situações saírem do controle até chegar na sua mão. Eu sei que tem gente que vai receber essa palavra. Deus vai permitir situações saírem do controle até chegar ao seu conhecimento. Deus vai permitir coisas saírem do controle até você ficar sabendo. Por quê, pastor? Porque quando a crise bater na sua mão, vai bater na mão de um homem de Deus, na mão de uma mulher de Deus. E quando a crise bate na mão de um homem de Deus e de uma mulher de Deus, existe uma certeza no coração, e eu repito, a certeza é que ainda há um Deus nos céus. Está todo mundo desesperado, está todo mundo doido, está todo mundo perdido. Pastor, mas chegou o problema na minha mão. Pode ficar sossegado, porque eu creio que ainda há um Deus dos céus, ainda há um Deus dos céus, ainda há um Deus dos céus. Aleluia. É aquilo que Jó declarou, irmão. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. É Jó que perdeu tudo, é Jó que não tem mais nada, está coçando as feridas com caco de telha. Os amigos estão dizendo: Jó, você pecou, confessa, Jó. E ele está dizendo: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Alguém está dizendo para você: desiste. Alguém está dizendo para você: abandona. Alguém está dizendo para você: levanta a bandeira branca. E você está dizendo: a única bandeira que eu vou levantar se chama Jeová Nissi, porque ainda há um Deus no céu. Será que tem alguém comigo nessa palavra que pode levantar a mão e glorificar o nome dele? Oh glória, oh glória, oh glória. Ainda há um Deus nos céus. Daniel, o que a gente vai fazer? O rei mandou matar. Chega lá o Arioque, com a espada já desembainhada. Daniel, vem para fora. O que está acontecendo, meu senhor? O rei mandou matar Daniel. Por quê? Olha, a situação é o seguinte: o rei acordou mal disposto, teve um sonho, não se lembra. Nenhum sábio, nem mago, nem astrólogo consegue adivinhar. Por causa disso ele mandou matar todos os sábios da Babilônia, e você está no meio e vai morrer junto. Bota a cabeça aqui, Daniel. Daniel vai dizer, está lá no versículo 16: e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. O posicionamento de Daniel começa com um pedido de tempo. E esse pedido de tempo me revela três coisas. Número 1, Daniel tinha acesso ao rei, porque Daniel entrou e pediu ao rei. Quem bateu na porta de Daniel não foi o rei, foi Arioque, com a espada na mão, dizendo: Daniel, cabeça aqui que eu vou matar. Daniel passa por Arioque: obrigado por informar o caso. Vai lá na porta do rei e fala: rei, eu preciso de um tempo. Então estenda a mão que eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai liberar acessos a pessoas, a lugares que você ainda não teve, para que você possa ganhar tempo naquilo que você precisa, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Pastor, mas essa situação só resolve com o vereador, com o presidente da Câmara. Pastor, essa situação só resolve na mão do juiz. Pastor, essa situação só resolve na mão do presidente. Deus vai garantir acesso para que você possa ganhar tempo naquilo que Deus tem um propósito na sua vida. Ah, pastor, mas ninguém fala com o rei. Você vai falar. Pastor, mas ninguém chega nele. Você vai chegar. Pastor, mas ninguém entra lá. Você vai entrar. Pastor, mas ninguém consegue esse acesso. Você vai conseguir, porque o nosso Deus é o Deus que dá acessos aonde nós não tínhamos, para que o propósito dele seja estabelecido na terra. Ah, mas Nabucodonosor é muito poderoso. É porque ele não conhece o Deus dos céus. Pastor, mas é Nabucodonosor que manda e desmanda. Mas é porque ele não conhece o Deus dos céus. Ah, pastor, mas quem manda é o médico. Mas é porque o médico ainda não conhece o Deus dos céus.
Pastor, mas quem manda nessa situação é o homem importante. A Bíblia vai dizer que Deus coloca o homem lá embaixo, porque Ele é o Deus dos céus, aleluia. Deus vai abrir acessos para você. Número 2, o que eu aprendo? É que você precisa parar de agir precipitadamente. A situação chega em Daniel e ele não se desespera, ele fala, calma aí, eu preciso de um tempo. Eu não vou agir precipitadamente. Essa situação não vai me tirar do meu controle, não vai me tirar o meu domínio próprio. Essa situação não vai me fazer arrancar os cabelos da cabeça e ficar desesperado. Eu tenho o Deus dos céus. Provérbios 14, 29 vai dizer que o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. E aí quem nunca, atire a primeira pedra, quem nunca agiu precipitadamente e depois se arrependeu, falou o que não devia falar, fez o que não devia ter feito, foi onde não devia ir. E aí Deus está ensinando para a gente hoje que tem situações na vida que você deve apenas pedir um tempo. Um tempo. Peça um tempo, calma aí. Não, vamos pensar, vamos orar sobre isso. Calma aí, vamos pensar sobre essa situação. Vamos perguntar para o Deus dos céus. Chega de se precipitar. Chega de tomar atitudes precipitadas na vida. Chega de se desesperar por tudo e qualquer coisa. Aprenda a usar o tempo. Terceira coisa que eu aprendo é que Daniel entrou para o rei e pediu um tempo. Para que? Está lá no texto, versículo 16. Para que pudesse dar a interpretação. Olha que bonito isso. Daniel chega no rei e fala assim, rei, eu sei que o senhor mandou matar todo mundo, mas me dá um tempo, porque depois desse tempo eu vou te dar a interpretação. Espera aí, Daniel, todo mundo já tentou e ninguém conseguiu, por que eu vou te dar um tempo? Daniel tinha convicção de que se ele botasse o joelho no chão, a resposta chegaria na vida dele. Daniel está dizendo para o rei, rei, me dá um tempo, porque depois desse tempo eu vou te dar a interpretação. Daniel não está dizendo, talvez eu dê, talvez eu diga, talvez eu saiba, talvez eu descubra qual é o sonho do Senhor. Não, ele está dizendo, me dá um tempo, porque no final desse tempo eu vou dar a interpretação. O que Daniel está entendendo, irmão? Daniel é um crente de oração, o ano da oração não é à toa. Daniel está entendendo que se ele pegasse o caso, colocasse debaixo do joelho, depois do tempo determinado, Deus daria a resposta. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa noite. Coloque essa situação em oração, e no tempo determinado o milagre chega, a porta abre, a cura acontece, a resposta chega e alcança a sua vida. Mas é no tempo determinado de Deus, depois da oração daquele que crê. Meu irmão, se nós tivéssemos a fé de Daniel, Daniel olha para o rei e fala, rei, fica tranquilo, me dá um tempo, um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, eu não sei, me dá um tempo, porque depois do tempo eu vou dar a interpretação. É muita confiança, irmão, é ou não é verdade? A verdade é que Daniel conhecia o Deus que servia, e nós muitas vezes conhecemos mais a limitação do que o Deus que servimos. A gente olha para a limitação e fala, realmente não tem jeito, esse caso está perdido. Mas se nós tivéssemos confiança no Deus dos céus, pode ser a situação mais perdida do mundo, que nós falaríamos, me dá um tempo, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, é o que Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. É muita certeza, é muita convicção. A segunda coisa que Daniel faz depois de pedir um tempo é confiar o caso aos seus amigos. Então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Entenda isso, você precisa de amigos de confiança. Você precisa de pessoas para compartilhar o dia bom e o dia mau. Provérbios 17:17, em todo tempo ama o amigo e na angústia nasce o irmão. Relacionamentos são importantes, relacionamentos são fundamentais, e eu vou liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai levantar pessoas confiáveis para trabalhar ao seu lado. Deus vai levantar pessoas amigas para suportarem a carga com você. Você não estará sozinho na peleja dessa vida. Daniel chama os amigos e fala assim, eu preciso contar uma situação. Qual é, Daniel? Vamos orar. O rei vai matar todo mundo. Qual é o caso, Daniel?
Ninguém descobre o sonho do miserável. Ele sonhou, acordou atribulado, e ninguém descobre o sonho, e vai morrer todo mundo. Vamos orar. Deus vai levantar pessoas amigas para carregarem o fardo com você. Você não está sozinho não, você não está sozinha não. Aprenda a confiar em pessoas. E aí eu aperto pelo outro lado, aprenda a ser confiável para pessoas. Que às vezes a gente quer bons amigos, mas nós não somos bons amigos. Às vezes a gente quer pessoas confiáveis, mas nós não somos pessoas confiáveis. E aí Provérbios vai dizer: em todo tempo amo um amigo, e na angústia nasce o irmão. Mas é necessário confiança dos dois lados. Glória a Deus que Deus me deu bons amigos. Vários estão aqui nessa noite, aleluia. Tem algum amigo meu aqui, gente? Misericórdia. Pela quantidade de mão, estou enrolado. Estou brincando. Segunda coisa que eu aprendo sobre os amigos de Daniel: não seja um acumulador de problemas. Gálatas 6:2 vai dizer: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Para de sofrer calado, para de sofrer sozinho. Se bem que o tempo que a gente vive parece que a pregação deveria ser mais o contrário: cala essa boca, para de falar. Mas também tem pessoas que vão se mutilando por dentro, por não confiarem em ninguém. Mas Gálatas, Paulo vai dizer aos Gálatas que nós devemos levar as cargas uns dos outros. A igreja deve ser um ambiente tão confiável que aqui você pode falar qualquer problema e ninguém vai contar para ninguém, mas vai te ajudar em oração. O problema é que parece que muita gente confia mais em gente lá de fora, do trabalho, da rua, da escola, da vizinhança, do que nos membros da igreja. O sangue de Jesus tem poder. Aprenda a encontrar pessoas confiáveis para dividir a carga com você. Você não vai trabalhar sozinho. É lá o Moisés em cima do monte e os dois companheiros segurando a mão dele, porque enquanto a mão de Moisés está levantada, o povo é vitorioso. Deus vai levantar pessoas confiáveis para carregarem essa carga junto com você, no nome de Jesus. O que Daniel faz, irmão? Pede um tempo, fala para os amigos. E número 3, Daniel vai orar. Quando ele junta os amigos, versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre esse segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel não junta amigos para fofocar do problema. Aqui não tem isso não. Tem não, né, pastor? O pastor até baixou a cabeça. Daniel não chama os amigos para falar mal do problema. Daniel não chama os amigos apenas para se lamentar pelo problema. Daniel chama amigos para orarem ao Deus dos céus, para pedirem misericórdia ao Deus dos céus. Tem amigos de oração na sua vida. Encontre pessoas que oram tanto ou mais que você, para que essa carga seja colocada diante de Deus em oração. O altar da oração não pode ser um lugar perdido. O altar da oração não pode ser um lugar abandonado. O altar da oração não pode ser um lugar desprezado, porque é no altar da oração que a resposta de Deus desce para a sua vida. É no altar da oração que o milagre acontece. É no altar da oração que a cura chega. É no altar da oração que a revelação desce sobre a sua vida e sobre a sua história. Aprenda a colocar as coisas diante de Deus em oração. Eles vão orar a Deus. Isso é maravilhoso, porque o teor do problema, o tamanho do problema, a complexidade do problema não limita o poder da oração. Pelo contrário, revela o poder da oração. Você já andou com crente que ora, irmão? Fala sério. Já andou com crente que ora? Que fala assim: calma aí, vamos falar com o papai e depois a gente vê. Calma aí. Já andou com alguém que ora? O problema não limita o poder da oração. O problema revela o poder da oração. É por isso que tem gente se afogando em problema e não resolve, porque não coloca no altar da oração. Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Jeremias 33,3, clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tiago capítulo 5, versículo 17, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. Nós precisamos aprender a voltar para o altar da oração. Nós precisamos valorizar o altar da oração. Nós precisamos pegar os problemas, as crises, o caos, por pior que seja, e depositá-lo
colocá-los no altar da oração, porque no altar da oração ainda há um Deus dos céus, no altar da oração ainda tem resposta, no altar da oração ainda tem milagre, no altar da oração ainda tem portas abertas para a sua vida. Mas é na oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,17. Oração. Eu aprendo isso, que na maioria das vezes o problema que não te leva para a oração significa que não é problema suficiente para te fazer orar. Pastor, não entendi esse negócio. Se você não levou isso a Deus ainda, é porque não te incomoda o suficiente. Tá separando, tá dando errado, tô doente. Mas é a vida. Vai se vivendo do jeito que dá. E você nada de levar para o altar da oração. E muitas vezes Deus vai permitir problema, muitas vezes Deus vai permitir crise, muitas vezes Deus vai permitir caos, porque te quer de volta no altar da oração. Quem sabe esse problema que você está enfrentando não é Deus te chamando para orar mais um pouco. Quem sabe essa dor que você está enfrentando não é Deus te chamando para o altar da oração mais um pouco. Quem sabe essa crise que você está vivendo e não sabe como resolver, não é Deus te chamando para orar mais um bocadinho, porque Deus sabe que no altar da oração tem resposta para a sua vida. Você crê nessa palavra? Então feche seu olho que eu vou orar. Na verdade você vai orar junto comigo. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Tem pessoas aqui nessa noite que entraram, Senhor, com problemas a serem resolvidos, com crises a serem solucionadas. Senhor, talvez tem gente aqui que já está vivendo um ambiente de caos na sua história, mas eu tenho ministrado pelo poder e pela autoridade da Tua palavra que no altar da oração tem resposta. Senhor, então diante da oração do Teu Filho nessa noite, diante do clamor da Tua igreja nessa noite, Senhor, que situações problemáticas sejam resolvidas, que crises sejam solucionadas, que situações caóticas encontrem um resultado positivo. Pai, nós cremos na Tua palavra que diz que ainda há um Deus dos céus. Nós não estamos recorrendo aos sábios, aos magos, ao astrólogo, nós não estamos recorrendo à bruxaria, à feitiçaria, aos encantamentos, mas nós estamos recorrendo ao Deus dos céus, e o Deus dos céus continua respondendo à igreja, o Deus dos céus continua abrindo portas, o Deus dos céus continua fazendo milagres. Senhor, então é no nome de Jesus Cristo que eu quero declarar sobre a vida deste povo resposta, portas abertas, curas de enfermidade, solução de problemas para a glória do nome poderoso de Jesus Cristo. Quem crê e concorda, diga amém. Oração, 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 oração. Diante da oração, olha lá para a Bíblia, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus dos céus. Pelo jeito ninguém recebeu resposta de nada aqui nessa noite. Pelo jeito ninguém entendeu que na oração tem resposta acontecendo. Pelo jeito ninguém percebeu que enquanto nós orávamos aqui, Deus visitou casa de pessoas nessa noite. Pelo jeito ninguém entendeu que enquanto nós orávamos, a enfermidade estava sendo repreendida. Porque se entendêssemos, faríamos igual Daniel. Daniel, depois que recebeu, louvou a Deus dos céus. Ou será que você está esperando a chave bater na sua mão? Ou será que você está esperando o milagre de fato se materializar, para você levantar essa mão para o alto e glorificar ao Deus dos céus? Porque no momento da oração, respostas dos céus foram liberadas sobre a sua vida nessa noite. Aleluia! A oração é a chave que desbloqueia o mundo de Deus. Pastor, por que isso? Porque a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite foi revelado o segredo a Daniel. Deus já tinha o segredo, irmão, no céu? Já. Daniel já tinha o segredo? Não. Mas na hora da oração, o mundo de Deus foi desbloqueado. Aquilo que só Deus tinha passou para Daniel. Meu Jesus! Tem coisas que só havia no céu, tem coisas que estavam ainda nas mãos de Deus, mas através da oração dessa igreja, Deus já começou a derramar sobre a sua vida.
Deus já começou a derramar sobre a sua história, porque na oração nós acessamos o mundo de Deus, e quando acessamos o mundo espiritual do Todo-Poderoso, aquilo que só tem lá passa a acontecer aqui. É o que Jesus disse na oração do Pai Nosso: faça na terra como é no céu, faça na terra como é no céu. Nessa noite Deus está fazendo na terra, assim como já está feito lá no céu, o seu milagre, a sua bênção, a sua cura, a sua resposta, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pensa comigo, irmão Daniel e seus amigos de joelho dobrado, orando de noite. De repente, a revelação chega. O que Daniel faz? Daniel se levanta e louva ao Deus dos céus. A primeira atitude de Daniel diante do milagre que recebeu não foi correr para Nabucodonosor. Nabucodonosor tem que esperar, porque eu vou primeiro louvar ao Deus dos céus. É por isso que eu sei que amanhã talvez você vai correndo lá fazer o exame de novo, porque nessa oração Deus curou. Amém ou não amém? Mas antes de correr lá na clínica e fazer o exame, levante a sua mão e louve ao Deus dos céus. É o que Jesus fala. A Bíblia diz que Jesus estava entrando em Jericó e 10 leprosos estavam de longe e gritaram para ele: Senhor, se o Senhor quiser, nos cura. Jesus falou assim: tá bom, eu quero. E de apresentai-vos aos sacerdotes. Os 10, irmão, na mesma hora pega a malinha e vai atrás do sacerdote. O sacerdote dava o laudo de liberação da doença. Eles vão lá, no meio do caminho, ele nem chegou no sacerdote, mas um dos 10 voltou e falou: não, eu não posso chegar antes no sacerdote, antes de me prostrar aos pés dele e dizer: ah, meu Senhor, muito obrigado, porque eu fui curado pelo meio do caminho. O que é isso, irmão? Antes de apresentar o caso para Nabucodonosor, antes de contar o caso para quem está lá fora, venha primeiro na casa de Deus, levante a sua mão para o céu, louve ao Deus dos céus, porque o milagre já chegou na sua vida e na sua história. Oh, glória a Deus! Antes de buscar Nabucodonosor, busque a Deus. Antes de apresentar a resposta para os homens, apresente para Deus. Ou será que você está doido para postar na rede social o que já aconteceu? Tem gente, irmão, que a vitória vem vindo lá na curva, ele já está aqui, ó, digitando o que vai falar. Já está tirando a foto, mas não parou para louvar a Deus. É o que o pastor Tiago falou aqui, de você ter fé para contar o testemunho mesmo antes dele ter acontecido. Eu me lembro uma vez que o pastor Paulo fez isso. Tem 2 experiências muito nítidas na minha vida. Uma delas é em relação ao culto da vitória. O pastor Paulo distribuiu lá em Marvila, ainda no templo antigo, esse folheto aí do testemunho para todo mundo que estava na igreja. Escreve o seu testemunho. Pastor, mas não aconteceu ainda. Escreve. Irmão, foi uma chuva de testemunhos nas próximas semanas, porque tiveram pessoas com coragem de louvar ao Deus dos céus antes de recorrer a Nabucodonosor. Um outro que marcou muito a minha história: o pastor Paulo um dia distribuiu envelope de dízimo para todo mundo na igreja, mesmo quem não ia dizimar naquele dia, e falou assim: escreve aí o valor que um dia você quer dizimar. Eu peguei o envelope, irmão, com fé, escrevi. Ó, glória. Botei lá o valor que eu queria. Ficou lá na porta do frigorífico lá em casa 1 mês. Falei: poxa, a palavra não aconteceu. 2 meses, poxa vida, a palavra não aconteceu. Afinal de contas, o dízimo é 10%, né? Referente àquilo que você ganha. Aí eu falei: e se eu fizer diferente? E se eu aumentar meu dízimo para chegar no valor? Vou chegar ou não vou chegar? Vou chegar. A proposta era entregar o dízimo naquele valor. Tá bom. Peguei, aumentei o meu dízimo no mês e fui lá entregar o meu dízimo. Mais de 10%. Entreguei lá meu dízimo. No valor que eu tinha o objetivo de receber um dia. No mês seguinte, para a glória de Deus, eu comecei a receber aquele valor que eu tinha proposto a dar. Já parou para pensar nisso, irmão? Já pensou em aumentar seu dízimo alguma vez? Não, pastor, Nabucodonosor está precisando de dinheiro. Ah, é? Aprenda a louvar ao Deus dos céus pelas conquistas que Ele já liberou sobre a sua vida e sobre a sua história. Aí Deus responde, Daniel louva a Deus, e agora Daniel vai para Nabucodonosor. Ele chega lá na porta do palácio e Nabucodonosor fala: Daniel, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? A resposta de Daniel começa dizendo: rei, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei.
A primeira coisa que Daniel fala para o rei é: rei, eu mesmo? Consegui não. Já viu aquele irmão que conta testemunho? Ele estava falando isso agora. Que conta testemunho, dizendo assim: não, o pastor orou, mas aí eu fui naquele especialista que me direcionou para aquele outro, e a gente fez aquele procedimento e deu certo. Espera aí, o Deus dos céus fica onde? Então o seu milagre não foi feito por Deus, foi feito pelo médico. O pastor Tiago até brincou: em vez de perguntarem o nome da igreja do pastor que orou, vai perguntar qual o nome do médico que te atendeu. Aí Nabucodonosor fala: Daniel, você consegue me fazer o caso, me trazer o sonho, a interpretação? Ele fala: eu? Não, eu não consigo não, mas há um Deus nos céus. É isso que você vai sair daqui falando nessa noite. Eu não consigo fazer nada, mas há um Deus nos céus. Alguém vai perguntar: como é que essa porta abriu? Qual a força que você fez? Você vai falar: eu não fiz força nenhuma, mas há um Deus nos céus. Alguém vai falar: mas a quem você recorreu? A sua resposta vai ser: eu não recorri a ninguém, mas há um Deus nos céus, Nabucodonosor. Olha só o que Daniel fala: rei, o seu sonho, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinho podem descobrir. Eu preguei essa palavra lá em Guimarães e Deus me deu uma palavra e eu vou liberar aqui também nessa noite. Pode liberar, pastor? Deus vai envergonhar a bruxaria nesse país. Deus vai envergonhar as adivinhações nesse país. Deus vai envergonhar os encantamentos nesse país. Deus vai envergonhar os magos nesse país. Para quê, pastor? Porque ainda há um Deus dos céus. Aleluia! Pode aplaudir a Deus. Vai bater pessoas aqui nessa igreja e vai dizer: pastor, eu já fui na bruxaria, eu já fui no espiritismo, eu já fui nos encantamentos, eu já fui na astrologia e não achei solução para o meu problema. O pastor vai orar, Deus vai liberar a resposta e o milagre vai ser feito, e nós diremos: ainda há um Deus nos céus. Aleluia, aleluia. E eu sei que talvez tem pessoas aqui nesse culto, nessa noite, que já buscaram resposta em tudo quanto é porta, já bateu em tudo quanto é lugar. E eu vou te dizer uma coisa: a resposta que você precisa não está na bruxaria, nos encantamentos, não está na magia negra. A resposta que você precisa não está na feitiçaria, ela está nas mãos do Deus dos céus. No dia que eu preguei essa mensagem, pastor, lá em Guimarães, deve ter um mês isso. O culto acabou com um homem trazendo as guias no pescoço que trazia e depositando no altar. Pastor, eu quero quebrar meus pactos, porque eu já fui na bruxaria, já fui na feitiçaria, já fui em tal lugar. E eu falei: meu filho, não precisa nem falar mais. Hoje você está no altar do Deus dos céus, aleluia. E Deus hoje está quebrando pactos na vida de pessoas aqui, porque ainda há um Deus dos céus. Eu não sei quais foram as legalidades que foram geradas e abertas na sua vida, mas elas estão sendo fechadas hoje, porque ainda há um Deus dos céus. Oh, glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que quando eu fui enviado para Guimarães, uma das primeiras coisas que o pastor Paulo falou para mim, falou: varão, você está indo para a terra da bruxaria. Eu falei: que é isso, meu chefe? Logo eu? Bora. E hoje eu entendo. Nós estamos naquele lugar para declarar sobre aquela cidade, sobre a nação de Portugal, que ainda há um Deus dos céus. Oh, glória a Deus. E você que já bateu em todas essas portas e hoje está na casa de Deus, você vai sair daqui dizendo: eu já tentei em tudo quanto foi lugar, mas o que eu vivi dentro da casa de Deus, eu nunca vivi em lugar nenhum. Depois que eu entreguei minha vida para esse Deus, para esse Cristo, tudo mudou na minha história. Daniel vai dizer: rei, nem magos, nem astrólogos, nem sábios, nem adivinhos, ninguém pode solucionar o seu caso, rei. Não ache que foi feito por homens. Daniel 2:28. Mas há um Deus nos céus, que revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos tempos. Daniel está atribuindo toda a honra, Daniel está atribuindo toda a glória
ao Deus dos céus. Lucas 18, 27, mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus. Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? E eu vou te dar uma notícia: Deus está operando aqui nessa noite, Deus está agindo aqui nessa noite, e ninguém pode impedir o agir de Deus sobre este lugar. Eu já estou finalizando. Jó capítulo 38, 39, 40 e 41. É Deus perguntando para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu fundei a terra? Onde é que você estava, Jó, quando eu criei os astros do céu, Jó? Quem era tu? Jó, aonde é que você estava quando eu dei limite para o mar, Jó? Me diz se você sabe. E Deus passa 4 capítulos perguntando para Jó quem era Jó quando Deus operava. Chega no capítulo 42, versículo 2. Eu imagino Jó prostrado no chão dizendo: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Eu creio que vai sair gente daqui nessa noite com essa mesma verdade nos lábios. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Aleluia. Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está agindo. Eu sei que tem gente que não está percebendo, mas Deus está agindo aqui nessa noite. Eu sei que essa mensagem está sendo resposta de Deus para alguns corações neste lugar. Eu sei que essa mensagem está sendo um bálsamo para a alma de alguém neste lugar. Eu sei que essa palavra está sendo uma porta aberta no céu para a vida de alguém nesse lugar. Eu sei que nem todo mundo recebe, eu sei que nem todo mundo entende, mas para aqueles que entendem, para aqueles que recebem, saíram daqui nessa noite com uma convicção no coração. Pastor, que convicção é essa? É que ainda há um Deus nos céus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Isaías capítulo 40, versículo 12 diz assim: quem mediu com seu punho as águas, quem tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu em uma medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças. Isaías 40, 15. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde, como pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Isaías 40, 17. Todas as nações são como nada perante ele, considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Isaías 40, 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. Isaías 40, 26. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todos chama pelo seu nome, por causa da grandeza da sua força e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Ainda há um Deus nos céus. Aleluia. Urabacandorebinaia saia candarácia. Anaia candorebinaia subre anaia candorebinácia. Ainda há um Deus dos céus, 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 ainda há um Deus dos céus.
Managahaya saia candarácia. Ainda há um Deus nos céus. Ainda há um Deus nos céus. Ainda há um Deus nos céus. Ainda há um Deus dos céus. Ainda há um Deus dos céus. Será que alguém crê junto comigo que ainda há um Deus dos céus? Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu vou te dar 2 minutos para você glorificar ao Deus dos céus. Você que fala em línguas estranhas, abra a boca nessa noite. Você que crê no poder desse Deus, abra a boca nessa noite. Você tem 2 minutos para adorar a Ele, para render honra, glória, adoração, louvor, exaltação ao nome dEle. Se você pode, levanta a mão. Se você pode, abra os seus lábios e adore, porque ainda há um Deus do céu. Do céu. Será que esse Deus já dormiu, irmão? Será que esse Deus já cansou, irmão? Ainda há um Deus dos céus. Ainda há um Deus dos céus. Deixa eu pedir uma coisa para você. Ore por essa pessoa que está do seu lado aí. Bota a mão nele, ora por ele. Isso, entrega as causas dele para o Deus dos céus. Porque ainda há um Deus dos céus. Ainda há um Deus dos céus. Ainda há um Deus dos céus. Tem cura sendo liberada nessa noite. Tem portas sendo abertas nessa noite. Tem milagre acontecendo nessa noite. Tem resposta sendo liberada nessa noite. Porque ainda há um Deus nos céus. Seja cheio do Espírito Santo. 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 Seja cheio, 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 cheio. Hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é
Você pode dar glória a Deus. Você pode adorar ao Deus vivo e verdadeiro. Haveria alguma coisa impossível para o nosso Deus? Haveria alguma coisa difícil para o nosso Deus? Nós fizemos há um tempo atrás 21 dias de oração à meia-noite. Quem lembra? Fizemos aqui 10 dias. Nos alimentando de tudo que a terra produz. Meu Deus, acho que eu vou repetir esse, hein? A gente olha para a vida de Daniel e quer saber como pode essas coisas. É separação. E esse texto destaca algo que eu quero fazer aqui com você, um voto de 12 dias. Pastor, por que 12? Por que 21? Por que 7? 10, é isso aí. É 12, amém ou não amém? O texto ministrado diz: e tornou o rei e disse: bem percebo, versículo 8, que vocês querem ganhar tempo. Foi isso que ele disse para os magos. Vocês estão tentando me enrolar. Vocês estão tentando me enganar. Estão tentando ganhar tempo. Mas Daniel, do mesmo jeito, vai ao rei e diz o quê? Me dê. Como é que pode isso? Por que o rei não disse para Daniel: você também está tentando me enrolar? Engraçado, né? Será que você tem crédito com o rei? Então vamos fazer o seguinte aqui, eu vou fazer um convite para você junto comigo. Você vai fazer um voto, se você quiser, que é melhor não votar. Mas se você está aqui nessa palavra, debaixo dessa palavra, eu quero te convidar para um voto de 12 dias. O texto não diz quanto tempo foi, então eu escolhi 12. Não sei quanto tempo Daniel precisou de tempo, mas ele recebeu um tempo. 12 dias. Pastor, o que vai acontecer nesses 12 dias? Você vai separar um tempo para Deus. Pastor, quanto tempo? 1 hora, 2 horas, 3 horas? Olha, não me leve a mal, mas isso é um problema seu. Nós vamos estabelecer 12 dias. Se você quiser, estabeleça agora comigo um voto. 12 dias, separando desses 12 dias um tempo exclusivo para Deus. Pastor, eu consigo 10 minutos, senão minha mão não consegue ficar sem pegar no telemóvel. Então faça 10 minutos, o problema é seu. Pastor, não, eu vou ser ousado aqui, vou fazer 1 hora, fazer 30 minutos, 45 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 2 horas, 7 horas do dia. Pastor, 12 dias de tempo todo. Meu irmão, não é comigo. Ficou claro aqui? Não, sim ou não? 12 dias. Vai terminar dia 7. É a ceia? Não. A ceia é a segunda semana? Maravilha. No dia da ceia, certo? Nós vamos estar aqui entregando esse propósito. Você está comigo nessa palavra? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pense bem no que você vai falar para Deus. Nós estamos falando de sacrifício de tolo, viu? Para você errar, mentir, não faça isso. Faça algo que você compreenda que você consegue ficar sem mexer no telemóvel, sem atrapalhar o seu dia, sua vida, sem alguém te interromper. Pastor, eu consigo fazer isso. Eu tiro 20 minutos e acordo mais cedo, ou eu vou dormir 20 minutos mais tarde, ou meia hora antes, 2 horas, 1 hora e meia, não sei. Pense aí algo que você vai se comprometer com Deus agora. Tempo. Daniel apresentou ao rei um tempo. Rei, para resolver essa situação,
Eu só preciso de um tempo com o meu Deus. Estamos aqui, Pai, nessa noite, estabelecendo um pacto, uma aliança, 12 dias, que nós vamos separar este tempo, que está aqui na mente, na oração dos meus irmãos, que vão participar deste voto. Nesses 12 dias, nós vamos separar sem interrupção, sem uso de telefones para distração, sem uso de equipamentos que vão tirar e embaralhar a nossa mente, exclusivamente para falar com o Senhor. E Pai, nós tomamos posse dessa palavra, que assim como aconteceu com Daniel, haverá um descortinar dos céus. Aquilo que está oculto e escondido, aquilo que os magos não podem decifrar, aquilo que as feitiçarias não podem trazer à tona, aquilo que os livros por si só não podem dizer, aquilo que os sábios não têm capacidade para compreender. Nesses 12 dias nós tomamos posse da revelação do Senhor. Meu Deus, que mistério é esse, Deus? Pessoas estão dependendo de uma revelação, pessoas estão dependendo de uma direção, pessoas estão dependendo de uma resposta. E nós tomamos posse, Senhor, que nesses 12 dias de entrega haverá a manifestação do sobrenatural de Deus em nossas vidas. Aquele que crê, diga amém. Que assim seja, para a glória de Deus. Você pode dizer glória a Deus? Tempo. Ah, irmão, se você compreender que um tempo com Deus é um tempo com Deus que você precisa. Está pagando tanta bobagem, está gastando o teu tempo e teu dinheiro com tanta coisa, e o que você precisa é um tempo com Deus. É no tempo com Deus que vai chegar a revelação do que está acontecendo na sua casa. É com o tempo com Deus que vai chegar a revelação para a tua empresa. É um tempo que você vai tirar para Deus que vai chegar a visão de Deus para os teus negócios. É um tempo com Deus. Saia daqui debaixo dessa palavra. Eu não sei se tem alguém entre nós que está perdendo tempo. Porque se você está afastado da presença de Deus, você está perdendo tempo. Você que nunca entregou a sua vida a Cristo, ouça, eu quero fazer esse convite para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Sabe quem é Jesus, já ouviu suas histórias, mas nunca abriu seu coração. Entregar a vida a Cristo é reconhecê-lo como Senhor, é reconhecer que um dia Ele morreu na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. É esse reconhecimento. E esse reconhecimento é público, é feito diante dos homens. E quando fazemos diante dos homens, Jesus Cristo coloca o nosso nome diante do Pai. É nesse momento que deixamos de ser criaturas para sermos chamados filhos de Deus. É nesse momento, quando você diz: eu reconheço que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, morreu na cruz do Calvário, perdoou os meus pecados, e eu recebo essa graça e essa bênção do céu. Nessa declaração, nos tornamos filhos de Deus. Você que está afastado, você já sabe o que é isso. Volte para casa. Se tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, ou que nunca entregou a vida a Cristo, como eu acabei de dizer, faz assim um sinal com uma de suas mãos, e eu vou orar por você agora. Se tiver, levante o mais alto que você puder, dizendo: Deus te abençoe. Onde está a segunda pessoa? Onde está a segunda pessoa que quer entregar a sua vida a Cristo, reconhecendo como Senhor?
e Salvador de sua vida. Deus te abençoe, meu filho. Amém? Fica aqui, fica com ele aqui, ó. Onde está a segunda pessoa? Faz um sinal, fala: pastor, eu também quero. Eu quero voltar para Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Abro meu coração para Ele, confesso os meus pecados e quero sair daqui na certeza de que sou um filho de Deus. Tem mais alguém? Agora é a sua oportunidade. No nome de Jesus, ninguém pode impedir a sua decisão a não ser você mesmo. Você é livre para tomar a decisão mais importante de sua vida. Tem mais alguém? Diga: pastor, estou aqui, ore por mim. Eu quero ser cheio da presença de Deus. Eu estou voltando para Jesus. Tem mais alguém? Faça um sinal, eu vou orar. Não é por insistir, é por decidir. Quando eu falei, ele imediatamente levantou a mão e disse: eu quero. Que é uma decisão. Onde está você? Tome a decisão mais importante de sua vida. Temos aqui uma segunda pessoa. Eu vou orar. Enquanto eu estiver orando, se você quiser entregar a vida a Cristo, é só você se deslocar e vir aqui no altar, que eu também vou orar por você. Estenda as mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, está aqui esse moço, reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador. Agora, na autoridade do nome de Jesus, todo pacto, toda aliança, tudo aquilo que está amarrando a vida desse jovem, o amarrou até o dia de hoje, porque agora ele vai sair daqui liberto no nome de Jesus. Toda feitiçaria, toda aliança que foi feita com o diabo, sem ele saber que era diabo, mas a vida dele estava entregue. Agora, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos: sai da vida dele todo mal. Escreve seu nome no livro da vida do Cordeiro, para que ele seja achado entre os justos naquele dia, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Olha aí, hoje é um dia especial. Você acaba de ganhar uma família, viu? Você não está sozinho, meu filho. Acompanha ele aí, acompanha ele aí. É! Glória a Deus. Você está abençoado, meu irmão? 12 dias. Vamos a isso? Amém? Deus te abençoe. Tenha o resto de semana abençoado, viu? Saia daqui na certeza de que Deus está contigo, Deus está conosco. Há um Deus. Já esqueceu a mensagem, irmão? Pera. Hã? Como é que é? Ele falou 244 vezes aqui. Se tu esqueceu, fala para quem está do seu lado: há um Deus no céu. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua família, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diga: amém. Vai em paz, no nome de Jesus. Deus te abençoe.